o episódio anterior de As Domadoras. Então eu tô muito, muito, muito feliz porque eu consegui me conectar com a égua de novo de uma maneira espetacular. No final do dia ela deixou montar e isso foi uma conquista enorme para mim. Nós estamos assistindo elas com a mão sem calo nenhum, com uma sensibilidade maravilhosa, conduzindo uns bichos de 500 quilos e tá tudo em harmonia, cara. Aniversariante hoje aqui. Parabéns pra você. A Paola estava de aniversário, então a gente fez uma festa surpresa para ela. Comemos uma carne, tomamos umas geladas. O dia terminou em festa ontem. Foi muito legal, foi um dia emocionante para todas nós, eu acho. Principalmente para a Paola. Vocês são incríveis, eu amo muito vocês. Foi muito legal, foi um momento de descontração, de muita alegria. Foi tudo maravilhoso, fechou com chave de ouro o dia. Nós tomamos a decisão de casquear a Gui porque ela estava muito achinelada. Então a chinelada, no caso, ela estava muito assim, estava forçando bastante os tendões. Realmente a pata direita está mais prejudicada. Isso aí com certeza interfere muito no trabalho, principalmente movimentação, troca de pata. Eu ajudei a Paola, eu fiz o casco da potra dela, que estava bem feio, ela estava muito achinelada, com bastante desvio. O casco é a base de um cavalo. É a vida, hein? Um casco com problema vai interferir em tudo, inclusive no comportamento, porque não tem como tu agir bem com desconforto. Como ela é uma égua de campo, então essa é a primeira vez que a gente vai fazer. Então se eu causar algum pânico, algum medo, algum trauma, ela sempre vai ser complicada de trabalhar. A gente tem que deixar bem claro que domador é domador, ferrador é ferrador. Mas o domador tem sim que ensinar o animal a dar as patas. Eu tive que tomar algumas precauções, fazer bastante o pegar a mão dela para que a Carol não corresse risco. O rinete com dois lados, direito e esquerdo. Esse aqui ele é até novo, nunca foi usado. Aqui a torquês para cortar, essa é a de casco. Ela tem essa base reta. E a grosa, aqui para tirar o excesso e esse aqui para fazer um acabamento. A forma como ela estava com os cascos posicionados iria prejudicar ela conforme a Paola for progredindo, né? Eu vou usar a lupe, usar as costas dela para tirar esse excesso. Eu poderia ter um gancho, que torna mais fácil. Ó, aqui dentro a gente tem essa muralha, que é a unha. A gente vai ter a linha branca aqui mais dentro, não dá pra ver agora porque tá sujo. A sola, pinça, quarto, talão, ranilha
Então agora que eu já segurei a pata dela por um tempo, eu vou soltar antes que ela se estresse, pra entender que tá tudo bem. Ela se comportou super bem. A Carol até falou que foi, assim, muito além do que um potro normal faria. Ela ficou quieta. Eu vou começar cortando aqui pela pinça. Eu não posso usar minha torqueza assim. Ela tem que estar alinhada aqui com a sola. Faz bastante tempo que eu não mexo com casco, mas sempre que precisa, assim, eu faço nos meus animais. Uma coisa que me surpreendeu, uma hora ela se irritou e ela tentou morder a Carol. Apoiando a sola no chão. Ai, tá me mordendo aí, Paula, cuida. Só que eu tava agarrada na cabeça dela, em nenhum momento ela tentou me morder. Claro, coitada da Carol, né, mas fiquei feliz pela questão dela confiar em mim e dela não ter essa coisa, não, sabe, num momento de estresse. E ferrajamento, casqueamento é muita prática, gente, porque, né, é um trabalho puramente manual. Então, quando a gente passa muito tempo sem trabalhar, a gente fica mesmo assim desajeitado. E é o que está acontecendo comigo. Acho que foi muito bom, foi tudo muito tranquilo. Eu vou soltar agora aqui, que ela já tá ficando um pouco acomodada. E agora eu vou ter que trabalhar com a mão dela pra frente. Eu vou trabalhar nessa parte de fora. Eu vou precisar que a Paula se posicione mais do lado de lá. Eu trago aqui e vou tirar esses excessos. Empresta aqui. Como que eu vou ver o que é o excesso? Aqui, ó. Aquela luz que tá vazando lá no fundo, ó, é o que eu tenho que alinhar. Esse aqui é o meu excesso. E aqui eu vou dar uma quebrada na quina, porque como ela tá sem ferro, a quina ela acaba levantando, descascando. Então eu dou essa quebrada. Então, os aprumos dela estão muito bons, melhoraram muito a andadura. Com certeza mais confortável para ela também. Então foi um sucesso. A gente iniciou o serviço mais focado na questão do manejo. Eu optei por iniciar a minha égua tosando, então eu fiz a dessensibilização com a tesoura para ver como ela ia reagir. Então a primeira coisa que eu faço, eu chego perto dela com a tesoura e apresento o barulho da tesoura para ela. Ela não demonstrou nenhuma reação, eu mostro que tá ok, que é isso aí. Essa égua, ela me mostrou bastante incomodada na questão das orelhas, então eu vou fazer a mesma coisa perto das orelhas, que pode ser que ela se incomode bastante. Então eu chego na altura das orelhas, nada, ok. Foi tudo bem tranquilo. A gente fez um trabalho com pressão e alívio, apresentou o material para a potra. Eu gosto de, não vou zerar ele já agora do início, porque eu gosto de ir arrumando. Então eu faço um lado e depois eu faço o outro, não faço junto. Como ela se comportou muito bem, muito tranquilamente, eu já consegui efetuar o toso nela. Ela, na verdade, ela nem tá dando tanta bola para tesoura, ela tá prestando mais atenção nas coisas lá da rua. A potra dela estava crinuda, com uma parte da crina arrebentada, então não ficou aquele toso 100% perfeito, né? Mas ficou bem ajeitado. Eu particularmente prefiro os meus animais tosados e a gaita reagiu muito bem e esse foi o trabalho da manhã com ela.
episódio de As Domadoras. No período da tarde, então, eu fui trabalhar a gaita no Redondel e ela até me surpreendeu. Ela teve algumas reações bem ruins, assim, eu não gostei nada. Eu achei que foi a sessão mais complicada. Ela correu alguns riscos desnecessários. Essa égua não tá segura. Tô com medo de continuar com a égua e ela apresentar alguma coisa surpresa na frente.